Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, já há 1 ano e 2 dias no ar, né? Nosso preliminar completou o 1º ano de existência em TV, aqui na Ubra, que já foi colocado no ar na Bandeirantes, e em rádio ele existe desde a década de 60. Preliminar a imagem do futebol, falando sobre um assunto novo nos últimos dias, desde a queda de Paulo César Carpegiani. A possibilidade do Renato Portaluppi ir trabalhar agora no Flamengo. E o Deco Nascimento, que é diretor de futebol do Grêmio, está aqui. Já quis fazer uma aposta com ele aqui, ele não topou. Não, ao contrário, eu quis fazer aposta, ele não quis. Mas qual é a tua aposta, a propósito? Boa tarde. O Renato fica. Fica? Absoluto. Será? Tenho certeza. Onde é que tu buscou tanta certeza, Deco? Não, não. Lugar, satisfação em rever o amigo, mas entendo aqui pela primeira vez. Pela primeira vez na TV. Na TV. Já tive a primeira vez no rádio, agora a primeira vez na TV. É isso aí. Não, eu analiso o contexto todo, né? Como é que é o contexto? O time está consolidado, o Renato tem ascensão aos atletas, os atletas gostam do Renato, o clube está organizado, ele tem boa relação com a direção, tem boa relação com tudo, o clube está em alta, tem 3 títulos a disputar. E parece que um contexto desse não vai arriscar sair do contexto que está organizado, que pode ir para frente. Posso dar um de advogado do diabo? Ele tem um panorama parecido no Flamengo. O Flamengo ele tem mais desafio, é o clube de maior torcida do Brasil, é o clube do coração dele no Rio, aqui é o Grêmio, está mais próximo da seleção brasileira, e tem as mesmas 3 competições a disputar. Tem as mesmas competições, só que ele teria que lá remontar todo um processo que aqui já está montado. Então, me parece assim, pela lógica, pensando, assim, o Renato é inteligente, pela lógica, me parece que eu particularmente, não faria uma troca dessa. Você acha que é uma perda muito forte ou pela capacidade do Grêmio de se reestruturar, de se recuperar, histórica capacidade, o Grêmio... Qualquer golpe o Grêmio assimila e reage com precisão. Obviamente que se ocorrer isso, vai ter que buscar uma alternativa, uma solução. Não vai parar. Obviamente não vai parar, até porque tem todo um contexto já organizado, tem um time organizado também. É só dar seguimento, mas eu aposto contigo como ele não vai. Mas aposta todas as fichas? Todas as fichas. Todas? Todas. Então terminou o assunto já. Nem vamos falar mais disso. Mas ele deu algumas letras na entrevista, deixando meio em aberto. Não, me perguntem no domingo, que aí eu falo sobre isso. Mas aí eu tiro o foco do jogo e eu concentro em mim. E aí imagina domingo eu dizendo que eu fico. E aí então a torcida vai à loucura. E é um contexto. Só o Renato trabalha bem com marketing. Então... E também tem o seguinte, né, Ré, que a gente não pode esquecer... No Rio... Eles dão como certa a contratação. Tem jornal estampando manchete, Renato está chegando. Essa notícia veio todo esse movimento veio do Rio. Aqui... Não veio nem do Rio, veio da queda do Carpegiani. É uma coisa tão óbvia. Isso aí. O Carpegiani caiu, a primeira coisa que eu disse aqui, vem em cima do Renato. Isso aí. Então, demorou 15 segundos, o Maurício deu a notícia. O presidente não recebeu oficialmente nada de nenhum contato com o Flamengo. O Renato ontem, na entrevista dele, disse que falou com o presidente do Flamengo, né? Então, ele vai dar alguma coisa no domingo, ele vai anunciar ou vai desanunciar, enfim, ele vai falar no domingo para não transferir a questão do jogo. O Renato chegou a falar que conversou com o presidente do Flamengo? Não. Na entrevista ele falou, não falou ontem? Não. Ele disse que falaria no domingo. Disse que falaria sobre esse assunto no domingo, que não quer tirar o foco do jogo. Vou buscar a declaração literal dele. Acho que tinha alguma coisa que falou... Eu pelo menos entendi que te falo com o presidente. Só se for o presidente do Grêmio. Só se for o presidente do Grêmio. Pode ser. Sim. Não, porque ficou muito óbvio que eles iriam em cima do Renato. Até porque não tem muitos nomes, né? E o Flamengo, até onde eu vi na notícia, na mídia, parece que o pessoal do Cuca não tem muito trânsito bom lá no Flamengo. Não sei se é fato isso ou se é especulação também. Mas parece que é especulação isso tudo. Agora, nome tem, né? Mas vê como alguns nomes se desgastaram no mercado. Marcelo Oliveira, ninguém mais fala. Levir Coupe, ninguém mais fala. Celso Rotti, Falcão, esses treinadores, Dunga. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se isso é até uma coisa que está discutindo. Esse processo, o futebol parece que, a meu ver, ele está mudando, alguns conceitos ele está mudando em relação a, vamos botar 30 anos atrás, 20 anos atrás. A própria Copa do Mundo, o Brasil tomou uma lambada
Da Alemanha. Porque Ali derrubou 2 graus. isso. A gente Derrubou não, porque o Filipão ainda foi campeão na China. O Parreira se aposentou. O Brasil ele se consagrou sempre pelas individualidades. Muita individualidade, muito jogador craque. E o futebol moderno, hoje eu vejo o futebol, quem tem individualidade é um algo a mais, mas está tudo em cima do modelo tático, do progresso de jogo, em cima dos momentos do jogo, organização defensiva, ofensiva, transições defensiva, ofensiva. Então, tudo isso aí deu uma nova cara. Mais a questão da preparação física, que hoje a preparação física, de certa forma, ela nivelou os times todos, são nivelados pela preparação física, e a diferença está em cima da questão individual também e da tática. Isso dá uma diferença. Isso aí eu acho que esses treinadores que hoje não estão muito na linha, me parece que eles não estão muito atualizados com isso, ou perderam a credibilidade por algum motivo, e vão ter que retomar isso aí. Acho que um acabou derrubando o outro. Pode ser. Foi tipo boliche, assim. Dominó. Efeito boliche. Foi caindo tudo. Porque o que acontece? O Levi Coupe há bem pouco tempo se falava que tinha se atualizado, que estava diferente, que estava... E não sei, uma outra coisa assim que hoje dá para se dizer assim, ó, tu concorda que hoje um vestiário tu tem que ser um gestor de pessoas? Pois é, mas aí que está... É o ponto principal. Mas esses antigos seriam mais gestores até do que... Mas eu não sei se as ferramentas, não sei... Daqui a pouco a metodologia... Tipo assim, ó, o meu pai me olhava e a gente não fazia mais nada. Sou de uma época que o pai só olhava... Meu pai fazia assim, ó. Isso. Só rodeava Terminou. a cinta, assim, ó. Hoje, se eu não convencer meu filho de alguma coisa, ele não vai concordar comigo. Então mudou a relação em relação aos jogadores. E tu está conseguindo convencer o teu filho? Não, a gente tem argumentação, esse argumento, mas eu digo assim, é que mudou um pouco da relação. E os muito antigos, nessa linha que eu te falei, olhou, parou. Não, hoje tu olhou, parou, não muda mais. Então tem que ter um avanço assim, de gestão de pessoas, parece que tem que ser mais atualizado, tem que ter outras ferramentas de pessoal, tudo que muda. A gente não pode esquecer, né, Rec? Se não me engano, o Celso Roth disse aqui que hoje em dia o boleiro tem muito poder dentro de um clube de futebol, porque o contrato dele é integral, o contrato dele vai ter que ser pago até o fim, independente de o técnico utilizar... O técnico não. O técnico depende da cláusula. Depende do... Mas o jogador não tem cláusula, Rec. O jogador, eu não preciso colocar cláusula nenhuma, tem que pagar todo o contrato. Então aquela história de que muda um pouco. Quando muda o técnico não resolve, tem que mudar 3 ou 4 jogadores, tu tirar 3 ou 4 jogadores, você vai ter que pagar o contrato integral. Técnico também. O Dunga, quando saiu do Internacional, recebeu meio contrato, que na época valia 50%. Porque era a cláusula do contrato. Mas era quando ele era... O Renato não tem cláusula, por exemplo. O Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, faz contrato de 2 anos e fica recebendo dos clubes. O Lisca disse aqui no preliminar... Contrato, sim, né? O Lisca disse aqui no preliminar que não foi para Caxias do Sul comandar o Juventude porque ele pediu uma multa, considerando que faria um projeto. Então, bom, se vocês me garantem o projeto, então me garantam a remuneração. Era uma multa próxima do valor do contrato. Não aceitaram, não fecharam com ele por isso. Pegaram o Julinho, que aceitou, 1, 2 meses de rescisão. É uma situação de mercado nova. E o Julinho, coitado, acabou não conseguindo classificar o Juventude jogando em casa. Né? Pois é. Não, todo mundo imaginava... Contra o Veranópolis, né? O Grêmio vai classificar... O Grêmio não vai classificar. Pode não classificar porque o Juventude vai ganhar. Eu disse, olha... Tu não acha que o Julinho trocou na hora errada, me parece? O Veranópolis classificou, né? Não, mas é difícil dizer que trocou na hora errada. Não sabe as relações. Não é por causa da série... Da série... O Juventude tem Série B e o Veranópolis está fechado. O Veranópolis volta em dezembro. Agora, isso, exatamente. Então, realmente... Mas ele saiu bem lá do Veranópolis. Não, saiu bem. Tanto é que ficou auxiliar, ficou sem dúvida. Isso, ficou aberto. Agora, Deco, essa reestruturação das divisões de base do Grêmio e a manutenção até... dos cofres do clube via divisões de base, o Grêmio tem sustentação ou vai sempre depender do resultado de campo? Não, esse é o grande diferencial que até eu tenho falado isso, né? Falei no teu programa de rádio, falei de novo. A gestão do Romildo, uma das diretrizes dele é formação. Ele trabalha muito e incentiva muito a formação. Então, por exemplo, eu estava na escola... Na base nunca vai ter crise? Não, eu estava na escola lá na frente do Barra.
categorias lá, eu formava todo ano uma 9, porque depois, quando chegava no fim do ano, a minha 13 ia para a base, aí todas subiam e a 9 virava 10. Então isso eu faço todo ano há 5 anos. Não, 5 anos não, desde 2010. Há 8 anos. Passa o tempo, né? Dentro da metodologia, eu coloquei no programa do REC, eu falei lá, quando veio o Paulo Autori, ele trouxe o Edson Aguiar, que é um cara que trouxe a periodização tática, aquele como modelo, mas... O Paulo Autori veio em 2009. Isso, em 2010 que a gente conseguiu entender isso e começar a implantar. Então, 2010, essa 2000 que tem aí, a nossa categoria de 2000, que é o juvenil, é o primeiro ciclo de juvenil formado dentro dessa metodologia. Então, a gente manteve a metodologia e integrou com a base esse ano, o ano passado. Então, tu tem um processo contínuo, desde a sub-9 até a sub-20. Até quando os pais pagam para colocar os meninos lá? Até que idade? 12? Na escola? É. Na escola, por exemplo, a escola se separa em duas coisas. Tem a iniciação, que vai dos 5 anos até os 15, onde é pago ali, os alunos pagam ali, todos pagam. Até os 15? Até os 15. E tem a formação, são duas coisas diferenciadas que tem lá. A formação, que é 9, 10, 11, 12 e 13. A formação seria o quê? Seria a base do Grêmio, que pela legislação ele não pode estar junto em Eldorado, então está separado na escola, por questão da legislação do Ministério Público, enfim. Então eu tenho, se a base do Grêmio fosse, que tem na escola, 9, 10 até 20. E a iniciação, que é o lado de cá, a iniciação é onde todo mundo se inscreve. Iniciação Então, é meio amador. Amador. Qualquer um se inscreve. O gordinho, o grande, o que não joga nada, tudo se inscreve. Ah, é? E lá a gente faz... E aí os melhores vão para... Porque tu tem quantos gordinhos? Não, em tese a gente fala que o gordinho normalmente... Não, tem chance para todo mundo. Tem aí. chance pra todo. Então o que a gente faz ali? Ali a gente faz também, dentro da metodologia, um pouco menos agressiva do que a formação, mas tem metodologia igual. E ali a gente faz um troço que é muito legal. A gente, além das aulas que tem 2 vezes por semana, no fim de semana tem campeonato das categorias. Então tem a categoria A1, que é de 5 e 6, aí tem a A, B, C, D até E, que é de 15 anos. Então tem campeonato interno. É uma loucura o campeonato interno. Tem 13 mil pessoas no Cristal. Eu me lembro que teve uma época, até vou dar um merchan de graça, que é a Copa Melita, por exemplo. Inclusive os jornalistas eram meio padrinhos de determinadas categorias. Eu lembro que eu fui de uma, o João Garcia foi de outra, outros foram de outras categorias. E ali se movimentava aquela criançada. Não, aquilo é uma loucura, aquilo dá um up lá dentro do Cristal. Lá. Mas isso aqui é iniciação. Eventualmente... Iniciação o pai paga dos 5 aos 15, Isso. porque Por exemplo, o negócio pode dar certo, pode dar errado. Iniciação é aquela história, é a escolinha do bairro, que no caso usa a escolinha do Grêmio. Só que tem metodologia, Sim. tem professor. Tem os diferenciais da Se escolinha. chegar aos 9, já começar a ter destaque, ele vai para a formação. Exatamente. Aí, E para de pagar. Aí para de pagar. Para de pagar. Porque daí o Grêmio passa a receber se formar o jogador. Formar jogador. Então a gente fez assim, o que a gente fez? Tem a iniciação aqui, que é todos esses que, em princípio, todos se inscrevem. Aí eu criei, lá dentro da escola, uma seleção da iniciação, que não é a base ainda, é uma seleção da iniciação. Que aí disputa a Copa a gente tem conveniadas, tem várias conveniadas lá, no Rio Grande do Sul, aqui na Metropolitana, então faz Copa, disputa, joga campeonato, etc. E se o cara se destacar daqui para cá, se destacar para cá, ele vai para a formação, daí ele muda o patamar de formação. Então, criei um degrau entre a iniciação e a formação. E aí também o cara ele dá uma subida e passa. Quando é que você vê que o guri pode ser jogador de futebol? Aos 8 já dá pra ver? Não, tu vê até, sabe o Ronald, que agora tá na sub-15, Ronald, precisa depois, o Ronald... Eu achei que era aquele baixinho do Internacional. Tem Não, o Ronald é da minha altura, ele tá com sub-15. Ele, com 7 anos, tu olhava jogar, é diferenciado. Tu já vê ali a movimentação, já vê o que tem sentido de marcação, que tem técnica. E para quantos você mandou estudar? Desiste que não tem jeito. Não, a gente já está mando estudar, porque na realidade a escola é muito... Deixa na escolinha, né? É, a escolinha... Mas até ajudou, então. Ajudou um monte de gente. Separa o joio do trigo. Separa. Um monte de gente. É como se a escolinha fosse uma grande peneira permanente. Exatamente. Tá, mas e não tem pai que diz assim, coloca meu filho na formação porque... Isso fala, mas a gente não, só porque tem critérios técnicos, tem uma série de avaliações. Quer dizer que o cara pode rodar dos 5 aos 15? É, o meu filho... Aí o cara tem moço também, porque não joga nada, ainda fica até aos 15. Não, o meu filho entrou com 7 e ficou até os 15.
O Ramiro, meu filho. Aí tu deu um caderno para ele, um lápis? Não, ele foi convocado para a seleção, teve na formação e voltou. Ele disse, papai, não é isso que eu quero. Eu quero jogar aqui com uma gurizada aqui e tá pronto, tá bom, volta. Era para se divertir mesmo. Tranquilo, não tem problema. E quantos anos ele tem hoje? Hoje tá com 20. 20. E ainda tá cismando, não? Não, agora tá fazendo faculdade de como é que é, da ciência da computação, na Ritter. Tomou outro Vai ser analista de sistema. Joga bola, joga bola só de analista de... No futebol de desempenho. De desempenho. Vai ser analista de desempenho. Mas então... Ou daqui a pouco desenvolver software para análise, né? A base do Grêmio, realmente, ela tem um processo hoje consolidado. Uma coisa que, não sei se você sabe isso, a base do Grêmio, do Sub-14 até o Sub-20, tem o ISO 9000. A gente constatou, tem ISO 9000 lá, tem a formação com ISO 9000, consolidada. Isso incluindo as duas situações, escolinha e formação. Só o do Sub-14 ao Sub-20. Aí é formação. Formação, tem ISO 9000. Agora nós estamos estendendo para dentro do 9 até o 13, também o ISO 9000. Então, tu vai ter um processo agora, consolidado, e que é auditado, 6 meses, vai auditar, ver se os processos não estão de acordo, se está funcionando, se está andando. Muito falar assim. Então, esse processo do Grêmio está consolidado. Então, a base não vai sofrer nenhuma solução de continuidade mais. Dos 9 até os 20. Aos 20. Isso aí tudo é o Grêmio que banca. Tudo Grêmio banca. Quer dizer, aqueles 2 milhões por mês, mais ou menos, que o Grêmio coloca lá? Tem um valor, que eu não sei qual é o valor, mas tem um valor de orçamento lá. Por exemplo, o orçamento lá da escola, que é dos 9 até os 13, o nosso orçamento esse ano deu 4.500 por ano. É pouco. 4.500? 4 milhões e meio, 4 milhões e meio. Não, dá, claro. Por ano. Aí dá 350 mil por mês. Então aí tu tem trabalho. Por exemplo, os guris foram agora para a Ibercup, em Portugal, a Sub-13. O ano passado ganhamos com a Sub-13, que já está lá em Dourado, que é a Sub-14, ganhamos no ano passado, e ganhamos de novo esse ano. Quando eu falo em 2 milhões, é porque dos 16 em diante já é profissional, né? Já tem salário. Exatamente. Tem que fazer contrato. Já tem salário. Aí tem, é por isso que dá menos lá para baixo, mais dá para cima. Mas se bem que ali a gente tem um pagão ali para os guris ali, dá uma ajuda de... Pagão tipo, é o tipo prêmio de antigamente. Aí. Então, acho que... Ajuda com a passagem, alguma coisa. Isso, como tu colocasse. Então, acho que a base do Grêmio vai produzir. Com certeza vai produzir, independente de qualquer coisa. E agora, consolidando ainda com esse processo de auditoria de ISO 9000, não tem como. O ISO é um certificado de qualidade que o processo está... Vai lá, pega os teus processos todos e analisa. Paz e paz. Está ok, tá bom, aqui tem que arrumar. É isso aqui o processo, beleza. Carimba em cima e vamos embora. E eu vou todo mês auditar. Esse processo está andando. Então, isso aí elimina até os aventureiros do futuro. O cara vai vir, não, tem um processo, tem que seguir o processo. Ele está consolidado, certificado. Então, isso muda, dá uma coisa diferente. E quem trabalha, Deco, no acompanhamento da escolinha para definir, não, esse jogador tem como subir para a base, esse não tem, esse vai para a seleção da escolinha, quem é que faz esse tipo de acompanhamento? Por exemplo, tu sabe quem é o Cacau. Sim. O Cacau saiu do Grêmio agora. Cacau e Yuri Neca. Isso. O Cacau era o cara que fazia a seleção da iniciação. Então, ele era o cara que fazia, olhava, olheiro, tem conhecimento, né? Esse dá, esse não dá, joga, busca pra cá, tá. Beleza. Ele saiu ou foi sair? Ele saiu. Não, ele saiu. E agora ele recebeu uma proposta do Brasil de Pelotas. Tá montando a categoria de base no Brasil de Pelotas que não tinha. Que legal, é. Porra, tá voltando onde ele jogou. A família dele toda lá e tudo aí. Ele é de Pelotas, ele foi bem no esportivo, se não me engano. Esportivo, se criou esportivo, depois veio pro Grêmio. E andou em outros times do... Ou ele veio do Juventude pro Grêmio. Quem veio do esportivo foi o Neca, acho. O Neca, ele veio, acho que do Brasil mesmo, não lembro. Do São Paulo de Rio Grande. São Paulo de Rio Grande, ou do Farroupilha. O Neca é lá daquela região, é isso. E o Grêmio formou aquele meio campo com Cacau, Yuri e Neca. E o Enio andar de técnico e encarou o Internacional. Ele era muito engraçado porque o Neca é aquele jogador polêmico que não joga nada, não corre, e o Lauro quase bombando ele. O Lauro quase abraçou. E aí eu mexia com o Cacau. Cacau, tu e o Yuri corriam pro Neca, tinha. Pior que é verdade. Sim, mas o Neca saiu do Grêmio, que não conseguia ganhar do Internacional, foi pro São Paulo.
primeiro ano, 77. Minelli de técnico, Neca campeão brasileiro. Verdade. Né? Então vê E o que é o futebol. era bom, fazia gol pra caramba, Sim, um monte de gol. foi pra seleção brasileira com Agora, Oswaldo Brandão. quase era apaixonado por Foi ele. pra seleção brasileira com Oswaldo Brandão. Isso. Claro. Naquela época, ou convocava o Lula do Internacional, ou convocava o Neca do Grêmio. Né? Eu me lembro, sempre ficava esperando a convocação e o Neca apareceu em várias chamadas. Agora, quando acontece uma venda como essa do Arthur, vocês fecham a escolinha lá e chopp, champanhe para todos os pais. O Arthur não começou na escolinha. Sim, veio mais tarde. O Arthur começou com 14 anos já na base. Sim. Mas eu vou dizer que o Vitor Bobs começou com 8 anos na escolinha, na iniciação. Tá aí esse Vitor Bobs, é o artigo? É? Joga muito. Primeiro tem O Wallace ou o Vitor Bobs? Pô. O Wallace já estava mais... Eu preferi o Vitinho. É que o Wallace já jogou a carreira fora também, não, né? Não, mas o Wallace eu tô falando com a Wallace... mesma idade, né? É. Agora nós já sabemos. Não, mas o Wallace jogou a carreira fora, mas jogou na seleção principal, foi campeão olímpico. Quando ele entrou junto com o Luan, ajeitaram a seleção. Sim, ele jogou a cabeça fora porque ele virou a cabeça. Não, e pior jogou a carreira fora porque virou a cabeça. Ele viajou na maionese. Enlouqueceu, né? Então ele achou que ia ganhar uma fortuna, o imposto na Alemanha 50%. Os caras não sei o que. Eles não pesquisam, né? Eu fico louco isso. Mas o Wallace é 9,5. Então ele tá no meio da carreira ainda. Não, imagina. Mas o que eu quis dizer é inventou... Sim, ele chegou a estourar. O Filipão chegou aqui e ouviu aquelas histórias maravilhosas e botou já num Grenal. Tá? Por isso que eu fiz a pergunta. Ele chegou com personalidade, jogou. E o Vitor? O Vitor, assim, como é que eu vou dizer? O Vitor... Os formados na escola, que depois vão para a base, o fundamento deles é Bob-sim. Absurdo. Bob-sim. É absurdo o fundamento deles. Porque se trabalha o fundamento lá desde os 9 anos. Ele está em qual categoria? Ele está agora... Sub-17? Ele está na... Não, ele está na transição. Já está, claro. Ele já passou pela seleção. Já passou, tá ele e o... Então, ele está com... O Vitor Bob já está com 18. Sim, tem o Balbino, tem o Machado. Isso. Tem o Vitor Bobson, então, o TT. Tem o TT, tem o Jean-Pierre. Jean-Pierre já um pouquinho mais na frente. O PP. O Vitor Bobson nasceu em 12 de janeiro de 2000, então já completou 18. Então, 18 anos. Ele já está lá na transição, então ele está sempre... Um passo à frente. Sempre um passo à frente. É um jogador que já tem... A Europa já gostou dele, que é estilo, cabeça erguida, passe... Não pode fazer igual alguns boleiros em relação àquela piada, que dizem que é de português, lá no Portugal dizem que é de brasileiro. Diz, eu estava à beira do precipício, e aí o que você fez? Tem um passo à frente. Bom, aí ferrou tudo. Aí foi. Mas Tem os boleiros que estão na beira do paraíso e dão um passo para trás. Um passo para trás. O Vitor Bobson, em janeiro, no início desse ano, o Diário Espanhol o Sport colocava ele como um possível alvo do Barcelona em breve. Tem essa... E agora tem um embaixador lá em Barcelona. O Arthur conhece esses guris tudo. O Arthur é uma coisa absurda. Né? Agora, até você pode me ajudar nisso. Eu até outro dia ia falar, mas aquele monte de papagaio lá na Grenal, eu não consegui. Ia falar e acabei... Eles não deixam eu falar lá, tu já viu? Eu vi, né? Mas todo mundo fala. Mas é bom. É bom, é uma rádio falada mesmo. Eu estou brincando aqui. Os caras se queixam que eu é que não deixo eles falar. Mas até me passei ali. O que aconteceu em relação ao Arthur? É verdade que o Ceará quis contratar e tal, mas também é verdade que mesmo ele começando no profissional, voltou para as categorias de base. É muito mais verdade que lá nas categorias de base ele já tinha outra valorização em relação aos demais companheiros. Tinha contrato mais longo e mais alto. Sim, sempre teve. Então, e aí é que está. Então, nós já não sabemos um diferencial. Então, por exemplo, quando o Francesco foi o que descobriu o Arthur, lá no Goiás, quando olha, já traz que tem alguma coisa diferente dos outros. Mas ele tem esse olho todo aí. Não, o Francesco trabalha... Eu estava em 2005 já na escola, o Francesco já trabalhava na avaliação. Hoje ele é o coordenador da base. Sabe, conhece cego dormindo e rengo sentado? É aquilo. Não, qualquer um de nós, assim, na praia, tu não vê quem é que joga? Sim, eu até vou te dizer, eu me lembro, eu treinava naquelas partidas que a Record promovia, eu de um lado e o Mano Changes do outro. E aí um dia fui treinar o Guinha Azul, lá o Carlos Eduardo, e o Carlos Eduardo estava voltando de lesão, né? E aí foi jogar na areia, mas destruiu o jogo.
Eu disse, mas imagina se esse rapaz lesionado tá jogando tudo isso. E ele já jogava no Grêmio, só que ali ele já estava no estágio mais avançado Mas da a carreira. gente vê essa diferença. Eu disse, pode contratar de novo, tá jogando. E aí apareceu um outro rapaz, que até não sei porque que não vingou, acho que por causa do tamanho. E acho que isso aí tu pode até falar sobre as divisões de base. Vitor Júnior. Eu disse, quem é esse rapaz? Jogava nas divisões de base do Inter, tá no Japão. Não lembro E tá desse passando Vitor férias Júnior. aqui. O baixinho aquele que jogou até no meio campo do Internacional, o Vitor Júnior, jogou no Goiás. Sim. Hã? Tu sabe o que eu vou te falar? Agora tu falando negócio de tamanho, eu vou te falar outra coisa. Tamanho é documento? Não. Né? Tô falando em termos de É isso que eu jogador, falo. não Não é é. essa sacanagem. Qual é a ideia? A ideia, pelo menos, que nós temos lá. Jogam os melhores. Não interessa o tamanho. Esse Ronald Petiço do Internacional joga bola? Atacante do Internacional. Ah, joga. Mas não tá jogando lá, né? Não, nunca foi experimentado. Então, nós fomos jogar um jogo agora, acho que foi a Sub-13. E nós temos o Rubens lá, que o Rubens é do tamanho da mesa. Só que ele é maturação 1. O cara joga muita bola. E botamos jogar no Grenal e o Inter com os grandes. Tocaram o guri no fora do campo 10 vezes. Mas não tem importância, a gente prioriza que joga quem está melhor e os bons. O tamanho da mesa tu exagerou. Quantos anos ele tem? Não, tá com. O Rubens está agora, ele está com 15. É isso aqui, ó. É pequeno, maturação 1, tô falando. Vai crescer, mas tem muita bola. Então, isso é uma coisa que a gente tem fala para os técnicos, ó. Põe a jogar o que tu tem de melhor. Não botar os grandões para ganhar. Não. Nós temos que ganhar com os que têm mais qualidade. Essa é a... Mas essa é uma mentalidade nova, porque antigamente... Essa é nova. Lembra que o seu Guilherme colocava a fita aquelas? Exato. Então, isso é uma coisa que a gente... Quem trabalha com formação tem que pensar assim. Era o Minelli ou era o Foguinho que botava a fita? Foguinho também gostava dos grandões. É. Né? Então, mas tá, naquela época até era outro contexto. Hoje, num contexto desse, tu tem que apostar nos guri. O Patrick não fazia lista quando estava lá na base, lá quando estava o Beto Almeida, que é um técnico já de formação, técnico de ponta, técnico de resultado, de ganhar jogo, por exemplo. Não um técnico de formação. O técnico de formação tem que botar ele a jogar, porque ele tem bola, ele tem controle de jogo. Tá, uma queixa que tem os boleiros, que não conseguem lugar nos clubes, eles dizem o seguinte, agora ele só tem física na cabeça, é só professor formado em educação física. Até onde isso é verdade, até onde é mentira? Não, acho que... Sabe o Luiz Eduardo? Sim. O Luiz Eduardo é um cara que jogou bola e tudo, mas tem uma capacitação, está se preparando para ser técnico, né? Então isso eu acho uma coisa importante. Tu tem que ter uma capacidade, não precisa tu fazer uma faculdade. Ele está trabalhando no Grêmio? Não está no Grêmio, ele tem uma escola Aqui conveniada. no Cerâmica lá. Está no Cerâmica, depois tem uma escola conveniada. Então, eu acho que tu tem de capacitar. Em qualquer profissão tem de capacitar. Outro que capacita isso através de ou próprio pode ser autocapacitação, né? E o Gavião? O Gavião parou no meio do O Gavião parou, o Gavião estava de técnico lá, mas acho que não sei se desgostou na época, saiu. O Anchieta ainda está lá? O Anchieta lá, o Anchieta trabalha ele faz a parte de avaliação, capta os guris se inscreve lá e o Anchieta faz o olho clínico também, né? Esse vai, esse não vai, esse joga, esse não joga. Então ele faz um trabalho... E o gringo é bom nisso? É bom, o gringo é bom. E o China? O China está comigo lá. Estava comigo, porque agora não estou mais lá na escola. Escola. O China está com a Sub-15, que é a categoria que a gente fez da iniciação, o China é o técnico. Está bem o China? Está bem, o China está bem. O China largou os Billy Knight? Ele encontrou Jesus. Encontrou Jesus. Isso aí Ele disse, encontrei Jesus. Beleza. Estamos salvos. Estamos salvos. Você estava falando agora... Estou procurando Jesus, daqui a pouco eu encontro também, largo tudo. Você estava falando há pouco, Deco, citou que o Beto Almeida é um técnico que busca resultado, até porque já teve muitas passagens pelo profissional, mas até que ponto o técnico da base consegue se consolidar, manter o seu trabalho de formação sem o resultado junto? Não, o resultado vem. Esse que é o ponto-chave. O resultado vem porque tu joga com os melhores, mas tu não tem a obrigação do resultado. Mas o Felipe Endres teve o problema, o César Bueno também tentava botar os melhores e não teve o resultado, saiu. O César é um técnico de formação. E, de certa forma, assim, até ele aproveitou a oportunidade que surgiu, queimou uma etapa, e aí, consequência da vida, né? Deu mal, ele sabe, realmente me dei mal. Bom, fazer o quê?
Mas faz parte, a oportunidade apareceu, porque é diferente um pouco. Acho que tem uma diferença muito grande em um técnico que está em formação e um técnico o técnico que busca resultado, não. Técnico profissional, porque ele tem que trabalhar em cima de resultado. Na formação, tu tá ainda com a pessoa em formação. Então, tu não pode queimar etapa, tu tem que ter um cuidado de não queimar as etapas daquele... que é um processo de crescimento do menino. Tem que ter um reconhecimento natural. Então tu tem que conhecer isso aí. Tu não pode pegar um cara daqui, não vou botar aqui. Não, ele tem que jogar. Tu vai sentir dificuldade no jogo, vai sentir dificuldade. Mas se teu time jogar bem, eu sempre pergunto lá, perdemos, ganhamos. Jogamos bem. Perdemos, jogamos bem. Não tem importância. O negócio é jogar bem. Porque o resultado vem. Que é o Grêmio profissional de hoje. Sempre tu jogando bem, o resultado vem. Não digo que tenha que vir o resultado do título, mas tu tá sempre disputando alguma coisa, para mim é o ponto ideal. Bom, depois... só pegar um gancho que a ESPN está especulando que o Grêmio e o Atlético Mineiro estariam interessados no Arthur Cabral, de 19 anos, do Ceará. Jogador que em 21 jogos marcou 16 gols. Isso... Ele vem para o principal, para a transição? Não, existe a negociação? Não tem nada, mas o pessoal da captação, que eu falei que é o Anchieta, esses caras estão circulando, estão olhando, estão vendo vídeo, estão olhando o Brasil todo, vendo onde tem gente. Esse é um cara que está no radar. Mas até negociar com ele, não sei qual... Deve estar alguém olhando já alguma coisa, porque isso aí é a base, 19 anos, está na base ainda. Não tá? É o Anchieta e quem mais? Hoje tem o Anchieta lá... O Inter é o Dorinho, né? O Dorinho tá lá. Ali é o Anchieta e tem mais o resto é pessoal lá da base mesmo. Não é nenhum profissional ainda, assim, não um jogador profissional. O Pinga que agora está na comunicação social, viajando com os ex-atletas. Viajando com os ex-atletas. Taças e buscando sócios. Mas o Pinga esteve na captação, inclusive indicou o Luan para o Internacional. Só o Luan ele indicou para o Internacional. E o Inter não quis pagar 100 mil. História contada pelo Pinga aí nessa cadeira. É mesmo? O Internacional não quis pagar 100 mil pelo Luan. E o Grêmio foi lá e fechou. Essas coisas é por onde que aparece. Uma vez, acho que foi o Francesco que me falou isso, faz muito tempo atrás, que ele viu o Giuliani, jogou no Grêmio. Juliano. Viu o Juliano lá, na época parece que era 150 mil para trazer ele do Paraná. Não, o Grêmio não vou botar 150 mil no jogador. Ele foi pro Inter. O Inter botou 1 milhão, né? É. Mas ele já tinha jogado a segunda divisão. Isso aí. É que o Francesco foi antes. Antes, exatamente. Então essas coisas que... O Inter botou 1 ou 2 milhões. Eu não sei, mas foi barato, não. Então, as oportunidades que aparecem, claro, tu não pode botar dinheiro em todos. Mas de repente tu dá sorte. Esse, Pedro Rocha, Everton. Tudo no radar, né? Então vai olhando, esse aqui tem uma, esse aqui vai lá, o cara é inviável. E aí se vê que não tem salvador da pátria. Não. Tem que ter uma boa metodologia. Preparar sempre um número 2. Né? Porque quando saiu o Júnior Chávari do Grêmio, saiu o gênio da lâmpada. Não tem nada de gênio da lâmpada. Aí saiu o Cabreira do Grêmio. Saiu o segundo gênio da lâmpada. Nada. Não tem. Isso que eu falei, o processo, se tiver o processo consolidado e certificado, como a gente tem agora, é mais difícil dos aventureiros meter a mão, né? Está certificado o processo. Tem muito aventureiro. Surge, imagina, mudou a gestão, categoria de base. Aí chega lá alguém e olha para a cara do REC, tu vai ser o cara da base. Mas que qualificação o REC tem? Tem algum conhecimento? Não, é político. Tu não quer citar nenhum exemplo? Não. Bom, depois do intervalo, o Deco Nascimento, diretor de futebol do Grêmio, com todo esse gás aí, com toda essa cancha de trabalhar com guris de 5 aos 35, né? Ele agora está mais velhinho, então. Guris dos 5 aos 35, porque agora ele está nos profissionais, vai nos falar exatamente desse processo de formação, qual é a hora melhor para subir, por que voltar, como é que se prepara a cabeça de quem volta. E vamos falar um pouquinho aí, né, desse negócio do futuro técnico do Grêmio, se sair o Renato. Segundo o Deco Nascimento, chance zero, até nem sei porque a gente continua especulando. Né? Então, se vai ficar com 100%, segundo o Deco Nascimento, vamos parar. Atenção, colegas todos aí, parem, Twitter, Facebook. Mas é minha opinião. Televisão, rádio, acabou. Deco Nascimento deu a palavra aqui que o Renato vai ficar. É minha aposta. Mas para o futuro, no final do ano, vamos falar aqui, Fernando Diniz, Zé Ricardo. Quem seria o cara que poderia, não digo ser o Renato, porque o Renato é gerente de vestiário, aí é uma personalidade muito inerente
a família do Renato, o jeito do Renato, a criação do Renato, a convivência com os mais diversos técnicos. O Renato conviveu com Tele, com Minelli, com Enio Andrade, com Evaristo, então vamos, né? Com Froner. O Renato conviveu com muita gente cascuda. Mas quem seria, por exemplo, um novo Roger, né? Um cara que desse concepção. Quem que está no perfil? Quem tem o perfil? Quem é que pode dar ao Grêmio alguma resposta mais imediata, mesmo sendo principiante? Fernando Diniz, Zé Ricardo, já voltamos. Deco, subir é uma barbada, o cara tá pronto, estourou a idade. E aí, quando ele recebe o recado, o senhor vai ter que voltar, como é que faz? Não, o que que... Agora tem a tal da transição, que é o Isso, paliativo. exatamente, essa foi a ideia. Qual é o sentido da transição? A transição seria... Não é entulhar velho. Não. Ela foi criada com o intuito de todos os jogadores que se destacam, por exemplo, da Sub-20, Sub-19, iriam para a transição, faz alguns jogos, o técnico observa o jogo, mas não significa que vai ficar aqui. Volta para jogar lá. Então, esse era o sentido, transição, por isso o nome, transição, um período de passagem. O que aconteceu lá no passado? Todos que estavam voltando do Grêmio botam a transição. Não, para um pouquinho, tá tudo errado. Voltou o Rondinelli, voltou não sei o quê. Não. Se não voltou e não serve para o Grêmio, empresta, dá, negocia e tira fora. A transição é esse o objetivo. Hoje está definido, a transição são 18... Não tem nenhum veterano? Não, são 18 jogadores hoje a transição, e sempre com essa ideia da base, para jogar ali, e ali fazer Caio hoje é o quê? O Caio tá no profissional. Profissional. Tá, mas ele tá ali. Não, mas tá ali, mas tá... Balbino tá na transição. Machado foi... acho que foi emprestado. Exato. Acho que foi emprestado, Machado. Mas só para entender, o Caio, quer dizer, o Caio tá no último furo do rabicho. Exatamente. O Caio já... Se não der certo... Se não der... Vai emprestado, ou empresta, passe fixado, isso aí. Pedaço, como fez com o Lucas Coelho. Tem que ser, porque tu não pode estar com um plantel muito grande, né? O Inter recebeu um monte de jogador de volta agora, fica muito grande. Então a transição teve esse objetivo. O objetivo dela é exatamente tu criar um enlace e um pré-estágio para ir profissional. Porque tu sabe, é impressionante o que muda da Sub-20, a frequência de jogo da Sub-20 para o profissional, mudança é muito grande. Sim, a Sub-20 ele joga sempre. Profissional ele vai jogar quando não, e outra coisa, precisar 2 ou 3. Não, e a frequência que eu digo a forma de jogar, a velocidade do jogo, a decisão, aqui é uma e aqui é outra. Não, e outra. Lembrando que está no Boa Esportes, Boa Esporte. Isso, Boa Esporte. É. O Machado. E tem uma diferença que é muito forte, né, Deco? Até a Sub-20, você joga com atletas da sua idade. Exato. Sobe pro profissional, joga com o Léo Moura, que tem 40 anos. A diferença entre os guris e os homens. É mais ou menos isso a ideia. Quando sai daqui para cá, é outro jogo. É o cara que tem corpo, tem experiência, então tem que ter uma transição aqui. Quem é o cara que tem a competência que teve o Roger no começo de carreira para encarar um clube grande aí sem tremer? Fernando Diniz, Zé Ricardo. Tem os nomes aí. Eduardo Batista. Eduardo Batista, não sei, mas Batista, já toda vez que botou em clube grande... Ele teve um atacamento lá no Uruguai, lembra? Ele um pau no Juca que foi. O Fernando Diniz, ele é um cara que é revolucionário e tudo, mas eu nem sei como é que ele está no Atlético. Está bem no Atlético? Acho que está, né? Tá bem, ganhou de São Paulo ontem, né? Ficou um tempo invicto, né? O Curitiba está perdendo a decisão. Não, mas ousado, o Curitiba, né? Não é ele o técnico, ele só comanda o profissional e tá jogando o time Sub-23, seria a transição no estadual. Tava invicto o Sub-23. Um cara que eu gosto, que eu acho que o trabalho dele é bom e ele teve os desafios grandes aí, deu conta, é o Zé Ricardo. Eu gosto também. Pô, o Flamengo ele pegou um foguete e foi embora. O Vasco pegou um foguete e foi embora. Esse começou lá lá de baixo. Do salão e tal. Isso. E por falar em Vasco, já que foi citado agora, a perícia no tal do HD dos sócios foi realizada pela polícia. 335 sócios tiveram a data de admissão no quadro social do Vasco por uma data anterior para que tivessem direito a voto. Ou seja, mexeram no HD. Um ex-diretor de informática do Vasco foi indiciado por estelionato, falsidade ideológica e por essa adulteração a eleição do Vasco pode ser anulada na justiça e aí volta tudo pro zero. Nossa Senhora. Mas o cara que fez a adulteração, ele estava no comando e o comando era do Euricão.
mas influencia no resultado da eleição. Sim, porque eram três Aí candidatos. tem que anular a eleição e faz tudo de novo. Outra eleição? Tá louco. É. E o clube... Não, e o que vota de morto Não. lá, tu não faz ideia. É? Sim, na eleição passada, vários mortos votaram. Que loucura O isso. cara vai e vota pelo morto. Bom, o Grêmio goleou o Monagas por 4-0 na Arena, assumiu o segundo lugar no Grupo 1 da Libertadores. Gols, para quem não sabe ainda, Jael, Everton, Luan, Cícero, todos no segundo tempo. Após a partida, perguntado sobre possível ida ao Flamengo, o Renato agora é holofote para tudo que é Não, lá. eu ia te contar uma Estão coisa. falando próximo da seleção brasileira e tal. Disse ele, estar 100% focado no Grêmio e na decisão, pós-decisão de domingo, se perguntado, pode dar uma resposta diferente. Os jogadores se reapresentam hoje à tarde no CT e começam a preparação para o jogo contra o Brasil, domingo, lá no Bento Freitas, onde estarei e espero encontrar um clima de paz. Clima animado, agitado, até acirrado, mas pelo amor de Deus, sem uso de mãos, de instrumentos, de qualquer coisa. Vamos pensar um pouquinho antes de fazer qualquer ato, que depois tem que ter segunda-feira, né? A frase que eu sempre uso. Exatamente. Os machões normalmente não têm segunda-feira e não voltam para casa para ver a família. Então, e eu digo também em relação aos daqui de Porto Alegre, né? Que estão lá em Pelotas, estão nos assistindo, vão achar que Colorado faz jogo treino hoje à tarde às 4 contra o São José no Beira-Rio, Lomba ou Danilo, Fabiano, Moledo, Cuesta, Wendel. O Moledo é titular. O Iago tem alguma chance de aparecer, mas em princípio o Wendel. Dourado, Edenilson, Rossi, Patrick e D'Alessandro, com Roger na frente. Potker já treina com bola, poderá entrar alguns minutos. Leandro Damião segue fazendo trabalho de fisioterapia e deve jogar a segunda partida contra o Vitória, se tudo correr muitíssimo bem. Ontem tivemos na Libertadores, além do 4-0 do Grêmio contra o Monagas, Peñarol e Tucumã, vitória do Peñarol por 1-0, né? Terminou 1-0 com o Peñarol contra o Tucumã. Boca Juniors 1, Júnior 0. Vasco e Cruzeiro, Cruzeiro e Vasco 0-0. Hoje tem Colo-Colo e Delfim, Bolívar e Atlético Nacional, River Plate e Santa Fé, vai ser de voar pão da malha esse jogo. Estudiantes e Santos, esse é outro jogo de voar pão da malha. No interior entregavam, os padeiros colocavam aquelas cestas com pães, e quando tinha o solavanco, voava pão da mão. Copa do Brasil ontem, Atlético Mineiro 4, Ferroviário 0, Atlético do Paraná 2, São Paulo 1. O Peñarol ganhou, mas foi de 3-1, não de 1-0. É não, que estava em branco aqui, eu marchei, porque quando eu desliguei o rádio, estava 1-0 pro Peñarol. Terminou 3-1 pro Peñarol. 1-0 na cabeça. Bom, ganhou o jogo. Salvei a folhinha aqui. Intervalo, já voltamos. Bascaria, onde vou jantar hoje à noite. A melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria. Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262, meu amigo Alex, lá na Bascaria. No dia 21 de abril, acontece no posto Boqueirão, aqui em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, o grande evento Motofest, a partir das 10 da manhã, com rock ao vivo, food trucks, prêmios, brindes. Além de curtir o Motofest, aproveite também para abastecer com o lançamento da Ipiranga a gasolina Octapro. Abasteça também no posto universitário, em frente ao campus da Ubra. Renato, de 1 a 10, então, 10 que fica no Grêmio, é isso? Né? Na minha opinião, né? Uma opinião ou informação? Não, informação não tem opinião. Não, tu tem informação? Não tem. Eu tenho só, eu analisei o contexto. Eu analisei o contexto. Quer dizer que se ele sair, ele é louco. Não isso. Mas perdeu o juízo. Valeu, obrigado, Teco. Volte outras vezes. Obrigado, Maurício. Às 19 tem mais.